Olá, estamos em fevereiro. Começamos no dia 2 com festa no mar, para saudar Odoiá, a rainha do mar. Bem, nesse mês eu vou trazer aqui uma reflexão sobre axé, arte e luta, a cultura baiana como formas de expressão de luta, de movimento e de crítica social. Bem, eu quero começar do começo, com o nosso grande Gregório de Matos, também conhecido como Boca do Inferno. Essa é uma cultura, é uma tradição, é uma expressão de pensarmos essas esferas culturais. Teatro, nós temos o teatro baiano, bem típico da linguagem popular, que carrega 400, 500 anos dessa força satírica e que temos como referência primordial o nosso Gregório de Matos. Gregório de Matos nasceu em 1639, em Salvador, filho de pais portugueses, se formou em Direito em Coimbra e foi um dos 9 advogados representando a coroa aqui na colônia. E marca essa obra dentro da literatura a rebeldia, a ousadia, o despudor mesmo em escrever pensamentos, poemas que significaram crítica social, que expressam a força de uma visão política, né, dessa crítica da Bahia no período colonial. Então, fazendo uma referência à grande obra dele, Ana Miranda fez o Boca do Inferno, que vale a pena conhecer. Eu, quando li alguns anos atrás, eu compreendi melhor, né, a baianidade. Essa expressão que falam, fulana é fetil da furacão, o gosto pela a liberdade de falar expressões ou para outras sociedades, outros espaços, como palavrões, que saem com uma naturalidade. Eu pude entender como no presente é forte essa tradição de Boca do Inferno, dessa ousadia, da crítica social e política forte, contundente. Eu pude compreender 400 anos depois, quase 500 anos depois, essa presença da Bahia do século XVII, de Gregório de Matos e de Antônio Vieira. Eu, na pesquisa do que eu poderia trazer aqui como expressão dessa crítica social, desse pensar a sociedade do século XVII na Bahia, é interessante dizer que Bahia, até a década de 70, 60, 70, quem morava no interior do estado, né? Bahia é o nome do estado da Bahia, a capital é Salvador, se dizia assim, eu vou viajar, eu vou para a Bahia. Então, a pessoa baiano que morava numa cidade do interior, quando vinha a Salvador, chamava eu vou para a Bahia. Então, essa localização, essa territorialidade, ela até muito recentemente era remarcada por todo o estado, né? O estado da Bahia é um estado de espírito, o estado da Bahia é uma identidade que é territorial, mas é política, é social, é de arte, é de linguagem, é de jeito de ser baiano e baiana. É importante como a cultura forja a baianidade, desde das raízes das lutas indígenas, tupinambás, e que estão presentes também na literatura, O Povo Brasileiro, de João Baldo, né? Eu vou contar uma coisa jocosa, uma experiência jocosa, de um casal, casado com uma baiana, ele é argentino, casado com uma baiana, ele disse assim, você é herdeira da filha do caboclo Capiroba, quando da invasão dos holandeses, né, se apaixona pela indígena Tupinambá, que praticava livremente, sem a noção de pecado, os prazeres da carne,
bem tratado. E depois de 6 meses, a filha do caboclo Capiroba, que tinha a cultura do canibalismo, a tradição do canibalismo como uma forma de incorporar a força, a beleza, a natureza do outro, ele dizia o seguinte: ela quer me matar e fazer como as herdeiras da filha do caboclo Capiroba, esse personagem do livro de João Ubaldo, Viva o Povo Brasileiro. Ela quer me matar e depois vai dizer, jogar fora os ossos assim, como era bom o meu argentino. Essa é uma experiência conhecida que traz essa força, essa capacidade, ou esse despudor, ou valores que não são necessariamente os morais do processo civilizatório. Eu quero mostrar uma passagem de como é que Gregório de Matos define a cidade. Eu vou ler trechos. Tive a preocupação de procurar, não de censurar, seria um absurdo, mas de validar no âmbito do universo virtual palavras que seriam censuradas pelos algoritmos. Eu vou dar uma primeira frase, um trecho de um poema que é Define a sua cidade. Ele diz o seguinte: de 2 Fs se compõe esta cidade, a meu ver. Um furtar, outro fornicar. Fornicar é a forma culta da palavra que ele usa originalmente, para que possa levar a ideia, o sentido que Gregório de Matos dá à definição, como ele diz, se de 2 Fs composta esta nossa Bahia, errada a ortografia, a grande dano está posta. Eu quero fazer aposta e quero um tostão perder, que isso há de se perverter se o furtar e o fornicar bem não são os Fs que tem. A cidade, a meu ver, provo a conjectura prontamente com um brinco. Bahia tem letras 5, que são Bahia. Logo ninguém me dirá que 2 Fs chega a ter, pois nenhum contém sequer. E ele conclui, salvo se em boa verdade os Fs da cidade, um furtar, outro fornicar. Então, essa visão, ou esse sentido satírico, pornográfico, é trazido por esse grande escritor, por uma literatura de crítica, de visão, de marcas que em outros momentos de passagem pela psicanálise, de psicanalista, de vindo a Salvador no mês de fevereiro, participando de um carnaval, o Contardo Caligares vai escrever no livro Hello, Brasil. Ele vai trazer a cena da Praça Castro Alves, numa terça-feira de carnaval, no capítulo Quero Gozar. Então, são elementos que persistem séculos depois. Eu trarei esse capítulo de Caligares na reafirmação, 500 anos depois, dessa visão de um povo que cuida, né? Que expressa, que não poupa prazer. O exercício como uma forma também narrativa de expressar os prazeres da carne, do corpo, de uma forma sem presença de moral ou de pudores. Agora, também encontrei um poema para trazermos nesse primeiro episódio de fevereiro, da cultura como expressão de arte e de crítica social, como arte política, um momento dele de reflexão um pouco para além do mundo, mas o mundo como um sinônimo de vida, que é inconstâncias das coisas do mundo, como experiência, como observação. Ele vai dizer o seguinte: nasce o sol, não dura mais que um dia,
Depois da luz se segue a noite escura. Era triste e sombras, morre a formosura. Em contínua tristeza e alegria. Porém se acaba o sol. Por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim fia? Mas no sol e na luz falta firmeza, e na alegria sente-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Foi difícil fazer uma seleção de poemas, de pensamentos, de frases. E há registro de que ele tem aproximadamente 700 textos. São muitos os estudiosos, são muitas as publicações. Também tem campos de incerteza da autoria, do registro, mas certamente tem a marca ao longo de 500 anos da força crítica, da palavra forte, da coragem, da ousadia que faz a baiana rodar, que marca o que é que a Bahia tem, que são elementos de mistério, de conhecimento, de inconstância e de luta. Trarei outros momentos da expressão da nossa cultura como expressão de movimento e luta política, de crítica social que conduz ação, não só o pensamento, mas a ações concretas expressas nas ações políticas de combate, conflitividade e religiosidade e valor que forja a cultura da Bahia. Até o próximo episódio.